Livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Já encontraram? Fala um amém bem forte. Amém. Está dizendo assim, eu vou ler apenas 2 versículos, que é o versículo 1 e o versículo 4 do capítulo de número 2. Está dizendo assim, versículo 1. Orou Jonas ao seu Deus, ou ao Senhor seu Deus, das entranhas, da onde? Do peixe. Versículo 4. Eu disse, que é Jonas está dizendo, em oração a Deus, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o seu santo templo. Vamos ler o 7 também, que olha que interessante o versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 10, para nós entendermos este contexto da oração de Jonas. E o Senhor falou ao peixe. E o que aconteceu? E ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta palavra. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta após terminarmos a oração, poderá estar com a sua Bíblia aberta aí no livro do profeta Jonas. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Aqui está a tua palavra que acabamos de ler e queremos ouvir a voz do Senhor pela tua palavra. Nesta manhã missionária, de conscientização missionária, fala conosco, desperta-nos e nos leva a entender o valor da tua obra através de nós. Nós oramos agradecidos e pedimos, Espírito Santo, ministra a cada coração, mova aqui nesta manhã em nós e através de nós. Nós contamos contigo, Espírito Santo, porque para eu estar ministrando e o teu povo está ouvindo a palavra e eles estarem reagindo, é o Senhor que vai operar aqui neste meio, neste lugar e nestas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Tome teu assento dizendo um amém. Amém? Edmar, por favor, retorne para o púlpito, tira um pouquinho das caixas do fundo para não ferir, por favor, o ouvido dos nossos queridos irmãos. Estava bom do jeito que estava, porque melhor está mais para mim aqui do que para aqueles que estão lá na parte de baixo. Pode aumentar um pouquinho o meu retorno. Queridos, se nós fôssemos dar um tema, que é o tema desta mensagem nesta manhã, o tema seria: desperte e cumpra o teu chamado. Desperte e cumpra o teu chamado. Deus colocou em meu coração este livro profético do profeta Jonas, que está enquadrado entre os profetas menores. Quem é estudante de teologia sabe que ele é considerado o profeta menor, porque realmente, não é porque é menor do que o outro que é enquadrado entre os profetas maiores, mas porque tem o menor número de capítulos, ok? Então, para nós podermos fazer essa distinção e essa classificação melhor para estudarmos. Profeta menor chamado Jonas, ele está diante de Deus aqui, segundo esses 4 capítulos deste livro. E diz a palavra aqui no versículo 1 que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? De Amitai, dizendo: levanta-te. É muito interessante nós entendermos o que Deus está trabalhando na vida do profeta Jonas. Deus está trabalhando de uma maneira poderosa. E quando Deus ele trabalha falando, levantando, quando Deus está com seus desígnios, o que Deus conta e o que Ele quer é uma resposta diante dos seus desígnios e dos seus propósitos. Abrindo um parêntese aqui, já fechando, Deus nunca vai fazer alguma coisa se não houver propósito. Se Deus tem um propósito de salvar alguém, de chamar a atenção de uma nação, de transformar uma circunstância que está perdida ou talvez morta, Deus vai fazer isso, porque tudo vai redundar para um propósito, e o propósito é para que todos reconheçam que só Jeová é o Senhor. A palavra do Senhor aqui vai nos mostrar que nós precisamos identificar o chamado de Deus,
que nós precisamos. E como nós vamos identificar o chamado de Deus para a minha e para a sua vida? Jonas, olhando para o texto aqui, para este livro, ele precisava de identificar o chamado. O chamado de Deus, que você vai identificar quando ele faz um chamado para um propósito, primeiro, é quando ele fala com você. É quando ele fala com alguém. Versículo 1 está dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas. Então a palavra foi específica. Ela foi direcionada individualmente a quem? Ao homem chamado Jonas, que aqui era um profeta que Deus estava levantando para aquela época, para aquele propósito. Então, se você quer identificar alguma coisa, o propósito de Deus, através do chamado que Ele tem para você, é que Ele vai falar com você. Segunda coisa que eu identifico no chamado, é que este chamado que Deus fala comigo, ele tem um objetivo, ele tem uma missão. O versículo 2 está dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Então Deus, ele tem uma missão. Ele vai falar comigo, ele vai falar com você, mas ele vai falar com você não de uma maneira alheia. Deus não vai falar com você de uma maneira que você não vai entender. E para o que é? Ele vai falar com você e ele vai te dizer qual é o propósito pelo qual você vai ser levantado. Aqui Deus falou com ele e disse: olha, levanta, Jonas, sai da onde você está, sai da sua casa, traspassa as barreiras e vai para a cidade de Nínive, porque lá eu tenho uma obra a ser executada. Agora você pergunta: o porquê que Deus está me chamando? O porquê que eu tenho que ir à cidade de Nínive? A parte B do versículo de número 2 está dizendo: e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o povo de Nínive, Deus tinha um propósito de alcançá-los, Deus tinha um propósito de levantar o profeta, tinha uma missão para o profeta, falou com ele, e lá na cidade de Nínive, que se você percebeu, se já leu, que é um livro tão pequenininho, no versículo 11 do capítulo 4, fala que Deus pergunta para Jonas: será que eu vou deixar aqueles mais de 120 mil moradores daquela cidade perecer, sem eu alcançá-los, sem eu despertá-los, sem eu falar? Então lá em Nínive existia mais de 120 mil pessoas, e essas 120 mil pessoas estavam andando de acordo com a malícia, andando em pecado, fazendo coisas que traziam rebeldia contra Deus, contra a santidade de Deus. E aí Deus tinha um plano. O plano era de alcançá-los, o plano era de despertá-los, o plano era de mostrar que Deus poderia transformá-los. E que, como que Deus, o porquê que Deus fez isso? Porque Deus ama o mundo de tal maneira, porque Deus tinha um plano para aquela cidade, e Ele levanta, e queria levantar o homem chamado Jonas. Quarta coisa que eu identifico de um chamado de Deus, é que Deus nos chama a praticar este chamado. Deus fala com alguém, Deus treina alguém, Deus prepara alguém, mas presta atenção numa coisa: Deus nunca vai deixar a pessoa sentada em uma cadeira, ou um banco, ou em uma igreja, parado dentro de uma igreja, parado aí só cultuando a Ele, só adorando a Ele. É claro que todo chamado existe um propósito, todo chamado existe um porquê, todo chamado existe um objetivo, um alcance daquilo que Deus está despertando alguém. Mas Deus, quando Ele prepara alguém, quando Ele treina alguém, quando Ele capacita alguém, esta pessoa não vai ficar parada, sentada na cadeira de uma igreja. Deus vai começar a fazer ela mover, Deus vai começar a fazer ela praticar este chamado. E o chamado é de ir, o chamado é de alcançar, o chamado é de anunciar. Quem está entendendo esta palavra, diga glória a Deus e aleluia nesta manhã. Então Jonas, através desse chamado de Deus, ele deveria praticar este chamado, ele deveria reacionar e ir até a cidade de Nínive e pregar. Mas você vai perceber, querido e amado irmão, o versículo de número 3, olha o versículo de número 3, quando ele ouviu o chamado de Deus, quando Deus falou com ele, quando Deus mostrou para ele onde era, quando Deus falou o porquê ele deveria se levantar como ele se levantou, mas ele foi para outro lugar, o inverso de Nínive. Ele foi, versículo 3, mas Jonas levantou-se a fim de quê? De fugir de diante da face do Senhor. Para onde?
para Tarsis. Ele desceu até Jope, que é um lugar onde tem um porto, uma cidade portuária, onde ancorava muitos navios, tanto mercantes como também de turistas, é claro. E ele comprou uma passagem porque ele queria ir para o inverso, ele queria ir para o lugar adverso, ele queria ir para bem longe. E aí que há um grande problema, querido, o grande problema de nós estarmos sendo despertados e de nós não cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida, e acharmos que Deus, aqui na igreja, um exemplo, aqui tem 100 pessoas, Deus está falando comigo, mas Ele pode chamar o Roberto, mas Ele pode chamar o Edmar, mas Ele pode chamar a Maria, Ele pode chamar o irmão Joaquim, Ele pode chamar o Felipe. Deus vai me esquecer, Ele vai deixar, porque eu não tenho coragem, porque Deus, Ele vai me querer aqui para adorá-lo, Ele vai me querer aqui para tocar, Ele vai me querer aqui, porque a minha utilidade é aqui, a minha utilidade é de adorá-lo. Não, Deus não vai esquecer, porque preste atenção que daqui a pouco nós vamos entender. Eu já estou até adiantando o meu sermão para o chamado, para nosso despertamento, para despertar e cumprir o chamado de Deus. Não é somente individual, mas é para todos, é coletivo, é individual o chamado, mas todos nós precisamos de entender que cada um de nós temos um chamado de Deus, cada um de nós temos uma obra a executar. Pode ser local, na igreja local, mas pode ser regional, pode ser estadual, pode ser no país, pode ser fora do país. Nós precisamos de entender: o chamado é individual, mas o executar é de todos nós, porque Deus tem uma obra para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, aleluia. Primeira coisa que eu queria falar deste despertamento, que nós temos que cumprir o nosso chamado. Eu já estou adiantando que o chamado é para todos. Lucas capítulo de número 16 vai começar a falar para nós sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressurge dos mortos. Jesus está passando do sábado para o domingo, e ele ressurge dos mortos. A ressurreição de Jesus, quando ele morre na cruz, pegam ele, colocam no túmulo, fecham o túmulo, colocam panos, como se fosse com especiarias, um tipo de embalsamamento de Jesus, e ele é colocado ali naquele túmulo virgem. Os discípulos de Jesus com as mulheres se escondem em uma casa, e quando é pela manhã, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, que lá é chamada de Maria, mãe de Tiago, Tiago é irmão de Jesus, e Salomé, elas vão ao encontro do túmulo de Jesus, elas preparam especiarias, e quando elas chegam lá na porta do túmulo, bem pela madrugada de manhã no domingo, que ela chama de primeiro dia através dos judeus, porque para o judeu o sétimo dia é o sábado, sabemos disso, não é porque eles guardam o sábado, então o primeiro dia da semana é o domingo para o judeu. O que acontece? Na parte da madrugada da manhã, estas mulheres chegam ali, e a pedra está o quê? Removida. A pedra foi removida. Quando elas adentram, e Lucas fala que existia um jovem vestido de branco, era um anjo assentado ao lado onde o corpo de Jesus estava, e elas então, assustadas por verem a pedra removida, elas adentram ao sepulcro. Quando chega ali, o anjo fala para elas: quem vocês estão buscando? A quem vocês estão recorrendo? Vocês vieram aqui buscar a quem? Esse Jesus, o Senhor que vocês vieram, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia. E elas voltam correndo, e lá o texto fala, depois vocês leem em casa o capítulo 16, que é o último capítulo de Lucas. Elas voltam correndo, e quando elas voltam correndo, desculpa, não é Lucas, não é Marcos, quando elas voltam correndo, diz a palavra do Senhor, que quando elas chegam ali, queridos e amados irmãos, elas vão encontrar a Pedro e aos demais discípulos que estão ali dentro daquela casa, presos naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, presta atenção, que quando elas anunciam a Pedro e aos demais que seguiam a Jesus, que eram agora os 11, e alguns outros que estavam ali,
diz que quando elas anunciam isso, eles não creram, eles continuaram incrédulos, não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E sabe o que acontece? Jesus havia ressuscitado com seu corpo glorificado, não estava mais com aquele corpo humano, mas um corpo de glória resplandecente, e Jesus aparece no meio deles. E quando Jesus aparece no meio deles, se você olhar para o capítulo de número 16, diz que Jesus lançou na face deles a incredulidade. Que incredulidade? Que ele tinha ressuscitado e eles não estavam crendo. Aí Jesus então vira para todos, preste atenção nos detalhes do texto, depois lê em casa. Jesus vira para todos os que estão ali. Jesus não vira só para Pedro, vira para exclusivamente os 11, mas Jesus vira para todos os que estão ali. E Jesus disse no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, ele diz assim: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Se a palavra ide está no imperativo, que é a mesma coisa de vocês vão, e quando aquela missão, aí é meu interpretar, quando aquela missão terminar, vocês continuem fazendo a missão. Se terminar a missão, a segunda, continue fazendo a missão. Então isso me dá a entender, o ide é um imperativo de sempre continuarmos indo, de nunca pararmos em ir, de nunca pararmos de fazer e pregar a palavra do reino, as boas novas de Cristo. Quem está entendendo, diga glória e aleluia. Esta é a palavra de Deus, e ele vai dando recomendações. Ele fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e em meu nome o que? Expulsarão demônios. Se colocarem num copo, é o meu exemplo, né? Para você entender melhor, alguma coisa mortífera para tentar matar vocês, se vocês tomarem, não vai acontecer, né? Claro que você não tem que tentar Deus, né? Mas não vai acontecer nenhuma coisa mortífera, e pisarão nas serpentes e nenhum mal acontecerá. Porque está nos mostrando sobre a questão de Satanás, não é, que é considerada a serpente lá do jardim do Éden. Se ele se levantar para tentar picar-nos, nós vamos pisá-lo pela autoridade da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas resumindo tudo, queridos e amados irmãos, e lá no final dos versículos, eu quero até ler para vocês, eu posso parafrasear, mas para vocês poderem entender, o versículo 19 está dizendo assim, o 18 está dizendo: e imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. 19 diz: e depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram. Eles partiram por quê? Porque eles creram na ressurreição de Jesus, porque eles foram tocados pelo chamado de Jesus, porque Jesus, o poder da palavra de Jesus mudou o interior deles. Eles conscientizaram da obra que eles deveriam executar, e aí diz que eles partiram e pregaram por toda parte. Aqui está falando que eles partiram, aqui não está dizendo que só os 11 partiram, mas aqui nos dá a entender que todos que receberam o chamado de irem, todos eles reacionaram, eles partiram, eles foram. Olha que coisa interessante, cooperando com eles quem? O Senhor, e confirmando a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Queridos, quando você pregar a palavra de Deus, entender o teu chamado, entender o chamado do Senhor para a tua vida, que é um chamado coletivo para esta igreja, que é um chamado para todos nós que estamos aqui, para todas as igrejas de Boston, para todas as igrejas da América, para todas as igrejas do mundo. Quando nós entendemos e assimilarmos e falarmos: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, sabe o que vai acontecer quando você pregar? É algo que está na Bíblia e você percebe isto claramente. A pregação é acompanhada de sinais, a pregação é acompanhada de cura, a pregação é acompanhada de expulsão de demônios, a pregação é acompanhada de conversão. Quando você prega, Deus vai fazendo milagres, Deus vai transformando circunstâncias. Por isso que a igreja, ela é chamada para pregar, mas ela é chamada também para fazer sinais. Aleluia! Tem que haver sinais, porque a pregação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Primeiro sinal, conversão.
direção do coração, segundo sinais e muitos outros, vai haver cura, vai haver ressurreição de mortos, vai haver milagre. Quem crê nisso, diga glória a Deus nesta manhã, aleluia. Então você precisa de entender que Jesus está te despertando. Desperte e cumpra o teu chamado, porque primeiro, o chamado é para todos. Todos aqui são chamados. Ide por todo mundo, vocês vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Vocês acham que os missionários que estão espalhados no mundo inteiro, eles estão lá por um mero capricho? Eles estão lá porque eles acham que não tinha outra coisa a fazer? Meus irmãos, presta atenção numa coisa: Deus nunca vai chamar gente à toa. Deus nunca vai chamar preguiçoso. Deus nunca vai chamar, se você está lá, me converti agora porque eu tenho 2 anos que não estou trabalhando, agora a minha opção é ir para o campo porque a igreja vai me sustentar. Deus não chama gente preguiçoso. Deus não chama gente que não tem compromisso primeiro de sustentar a sua casa, de trazer a comida, de lutar, de pelejar. Deus chama a gente que está realmente trabalhando. Deus chama a gente que está pescando, que está lançando rede. Deus chama a gente que está trabalhando na coletoria. Deus chama a gente que está envolvido com o seu ofício, com a sua vida. Mas Deus chama e tira ele daquele ofício para mostrar que o que Deus tem é muito mais valoroso do que aquilo que ele está fazendo. Dá um glória a Deus e um aleluia aí, aleluia. Irmãos, quando Deus chamou a mim, isso era um dos requisitos para nós podermos começar o primeiro passo para depois executarmos um ministério. A igreja falou, ela sempre falava com as pessoas que queriam ao seminário: olha, vocês têm que estar trabalhando, porque se vocês estiverem à toa e acharem que ministério, que cumprir o chamado de Deus é a última opção, estão errado. Eu estava na Polícia Militar de Minas Gerais, e aí eu abandonei a polícia, que se realmente eu fosse olhar para trás, eu nunca vou olhar para trás, porque eu sei que é muito mais excelente pregar o evangelho do que fazer qualquer coisa na vida secular. Eu já estaria aposentado na Polícia Militar de Minas Gerais, não é? Porque eu fui para a Polícia Militar, eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 45 anos, são 25 anos, eu já estaria aposentado na Polícia Militar de Minas Gerais, talvez como um tenente, como um capitão. Por causa de 2 pontos eu não passei no CFO, que é o curso de formação de oficial. Com certeza eu iria estudar um pouquinho mais e iria passar, mas eu abandonei, eu deixei, eu dei baixa e fui ao seminário estudar, e não me arrependo. Sabe por quê? Porque eu sei que a coisa mais excelente para um homem, para uma mulher de Deus, é cumprir o chamado do Senhor Jesus, indo por todo mundo, salvando almas para o reino, curando os enfermos e glorificando, entregando as almas nas mãos de Jesus, aleluia. Agora tem uma coisa, queridos, vocês não precisam de abandonar o trabalho de vocês, vocês não precisam de abandonar, isso é algo específico. Talvez Deus tenha um chamado para ser um missionário em outro país, tudo bem, mas se vocês estão trabalhando, fica firme, mantendo a casa de vocês, fica firme trabalhando, seja o mais excelente no teu trabalho, no que você fizer, faça o melhor para que as pessoas vejam que você é um servo, uma serva de Deus. E nunca esqueça que lá naquele lugar você tem que ser um missionário, uma missionária. Deus não está mandando você abandonar, porque isso é algo específico, mas Deus está te chamando nesta manhã para você ganhar o seu vizinho, para você ganhar a sua casa, para você ganhar esta cidade, para você ganhar Boston para Jesus. Deus está te chamando nesta manhã, sabe por quê? Porque Ele está dizendo: eu tenho uma obra através da sua vida, eu tenho uma obra através da sua vida. Eu tenho plena certeza que ao final desta mensagem, corações vão arder pelo chamado. Eu tenho plena certeza que ao final desta mensagem, coração vão arder pelas almas perdidas desta cidade. Eu tenho plena certeza, o Espírito Santo está dizendo: filho, filha, vem a mim, eu vou te equipar e vou te usar em Boston para ganhar muitas almas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho plena certeza. Para Jesus, pode aplaudir mais forte. Eu tenho plena certeza que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ganhar outros, e outros estão aqui, e estes amigos estão aqui, o marido está aqui, a esposa está aqui, o filho está aqui, o colega de trabalho está aqui. Alguém já foi alcançado,
Alguém já foi trazido, se não está aqui, está em outro rebanho, não importa, nós somos donos de ovelha, não é só aqui que está a bênção de Deus, mas algo é importante, é essencial, é prioridade, pregar o evangelho, entender o nosso chamado local, entender o nosso chamado dentro da cidade, entender o nosso chamado para trazer almas para o reino de Deus, aleluia. Desperte e cumpra o teu chamado, primeiro, porque o chamado é para todos. Segundo, o resultado são almas para Cristo. Se nós pregamos, tem que haver resultado. Se nós pregamos, tem que haver um agir de Deus, e Ele vai agir, Ele quer agir. Aonde está isso, pastor? Quando você olha comigo lá para Atos dos Apóstolos, que é o começo do nascimento da igreja, no capítulo de número 2, no versículo de número 41, diz que Pedro foi levantado após o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a capacitação, o poder de Deus, falaram em línguas. Levantou-se Pedro no meio do cenáculo e começou a fazer um discurso, falando da trajetória do plano de Deus, desde o Gênesis até aquele exato momento da descida do Espírito Santo e da rejeição dos judeus que rejeitaram Jesus. Morreu na cruz do Calvário, foi aglomerando pessoas foram chegando, vendo a curiosidade, tentando ver a curiosidade, o que estava acontecendo, e diz no versículo de número 41, os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O fazer a obra tem que haver e vai haver uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa daquela pessoa que ouviu a palavra que saiu da sua boca, ela vai converter uma hora. A palavra de Deus vai penetrar, ela vai ir ao encontro daquela pessoa. Pode não converter no exato momento. Existem aquelas pessoas que estão tão machucadas pelo mundo, machucadas pelos problemas, machucadas pelas suas decepções espirituais, que naquela hora que você prega, ela converte, ela se rende, ela se entrega para Jesus. Mas vão passando uns dias, e creiam numa coisa, querido, a palavra, a semente da palavra, ela não volta para Deus vazia, ela não vai voltar vazia. Prega, talvez você ache, pastor, talvez você fique imaginando, Deus, eu já tenho pregado, já tenho mandado versículo, já tenho anunciado, já tenho falado de Jesus, Senhor, e parece que a pessoa não converte. Pode ter certeza de uma coisa, querido, vai nascer a semente naquele coração, vai brotar a semente naquele coração, e na hora certa Deus vai dar o crescimento naquele coração, trazendo-o para a presença dele e tornando um fruto para louvor da sua glória. Diz aqui que a pregação de Pedro rendeu quantas almas? Quase 3.000 almas, os que de bom grado estavam se rendendo. Esta é a obra do Senhor, o chamado que nós temos que executar. Pregue, querido, e quem vai convencer, sabe quem vai convencer? Não é você, quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem crê nisso? Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Terceira e última coisa que eu percebo: se não executarmos o chamado, nossa missão ficará incompleta. Se nós não executarmos o chamado de Deus para a nossa vida, se nós só escutarmos, vamos voltar para Jonas. Jonas escutou o chamado, Jonas se levantou, ele entendeu a missão, porque Deus foi claro: levanta, vá para a cidade de Nínive, lá tem um povo rebelde, cheio de impiedade, lá prega a minha palavra, lá tem uma palavra para você executar. Mas ele se levantou e ele foi de contramão ao lugar geograficamente que ele deveria ir, ao lugar profeticamente que ele deveria ir, e aí ele foi para o outro lado, completamente oposto a Nínive, que era um lugar. Ele foi para Tarsis, mas antes de chegar em Tarsis, algo estava incompleto. Querido, se você não se levantar nestes últimos dias, pode ter certeza de uma coisa: a tua vida vai ficar incompleta. Você não vai ter a plena satisfação de servir a Jesus. Você acha que a plena satisfação de Jesus é só sentir o poder de Deus no culto? Você acha que a plena satisfação de Jesus é só falar em línguas, entregar uma mensagem profética, ou a mensagem te levar ao êxtase no culto, ou Deus usar alguém no dom profético
profético para falar com você, ou você ser tão abençoado financeiramente e entregar uma oferta como aqui, gratidão ao Senhor no altar por aquilo que Deus te abençoou financeiramente. Não, a completa satisfação da nossa vida é de nós anunciarmos o Evangelho e ver o fruto da obra pelo qual Deus nos trouxe à presença dele, pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus Cristo, aleluia. E quando você vê lá no lago, quando você vê no tanque batismal, aonde for a pessoa batizada, você vai glorificar a Deus, não se vangloriar, mas glorificar a Deus e falar assim dentro de você. Ninguém precisa de saber, ou se estão sabendo, você não vai se vangloriar, vai dizer: Deus, eu te agradeço, porque eu fui um canal de bênção para ganhar esta alma, está batizando, está tornando membro da igreja, membro do reino. Eu te louvo, porque eu estou cumprindo o teu chamado, aleluia. Essa é a maior satisfação, ganhar pessoas para o reino de Deus. Olha, glória da igreja. Mas se nós não cumprirmos isso, vai ficar incompleta a obra na sua vida. Aonde está isso, pastor? Quer que eu te mostre isso? Isso está em 2 textos que é o mesmo texto, só são em lugares diferentes. Primeira parábola que está em Lucas 19, de 11 a 27, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. A outra está na parábola que está em Mateus 25, 14 a 30, que é a chamada parábola dos 10 talentos. A palavra do Senhor fala que veio o Senhor do reino. Eu quero voltar mais os meus olhos para Lucas 19, que veio o Senhor do reino e ele chamou os seus servos. E ele disse assim: olha, vocês vão ficar aqui e eu vou conquistar o meu reino, mas eu vou entregar na mão de vocês as minas, o dinheiro. Eu vou entregar, como ligando para Mateus 25, os talentos na mão de vocês. E vocês vão cumprir segundo aquilo que estiver no coração de vocês e a determinação de estar os talentos nas mãos de vocês. Sabe o que aconteceu? O Senhor foi para conquistar o reino, mas ele iria voltar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles temeram. Olha aqui que diz a palavra em Lucas 19, versículo de número 14. Mas os seus concidadãos. Concidadão de quem? Daqueles pelos quais o Senhor do reino entregou as minas, os talentos nas mãos dele. Os concidadãos deles o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo a eles: o que? Não queremos que este reine sobre nós. Sabe o que aconteceu? Resumindo tudo, o Senhor entregou na mão dos servos deles uma missão, entregou os talentos na mão e falou: vocês vão semear estes talentos, multiplicar estes talentos, fazer cumprir o que estes talentos vão ser cumprido, executado através das mãos de vocês. Mas eles temeram. Isso acontece conosco. As pressões dos que não são cristãos virão contra nós. As pressões daqueles que são ímpios virão contra nós. Isso é inevitável. As pressões daqueles que servem outros deuses virão contra nós. Mas nós não temos que temer, sabe por quê? Porque Deus nos deu talentos, porque Deus nos deu a unção do teu Espírito, porque Deus nos capacitou para uma boa obra. Quem está entendendo esta palavra? Nós não temos que temer. Você está achando que fazer a obra de Deus é mar, meu irmão? É flores. É deitar em uma rede, tomar água de coco e esperar as almas se render e você sem fazer nada, não. É como Jesus falou, 70, vou separar de 2 em 2, vocês vão a covis de raposas, de escorpiões, vocês vão no lugar onde tem lobos, vocês vão no lugar onde tem crédulo, onde tem gente que vai jogar pedra, onde tem gente que vai bater porta na tua cara. Mas não tema, se não receberem vocês, sacode a poeira do pé de vocês, mas aonde abrir a porta, entra, prega, faz a obra, ganha almas. É isso que a parábola dos 70 está falando. Se a cidade rejeitou, balança a poeira do pé, limpa e parte para outro lugar, porque lá vai ter salvação, lá a porta vai se abrir. Nós temos que entender que a obra de Deus não é mar de rosas, a obra de Deus é espinho. Mas tenha certeza de uma coisa: no meio dos espinhos vai nascer a rosa de Saron, que é Jesus. No meio dos espinhos a obra de Deus vai frutificar.
Deus vai fazer você arar, e quando você arrancar abrolhos, arrancar os espinhos, é isso que é a função do missionário, do pregador do evangelho. Você chega num lugar que está virgem, igual a mata virgem, você começa a arrancar as árvores pesadas, começa a tirar os cipós com espinhos, você começa a tirar toda a relva, toda coisa brava, começa, e daqui a pouco passa o arado, que é a palavra, prepara a terra, você pega a semente que é a palavra, que é a boa nova, que é a coisa gostosa, e joga. Deus vai fazer chover, porque você plantou, é Ele que dá o crescimento, e daqui a pouco vai ter uma lavoura de quê, pastor? Diz a palavra, que já está branca a seara, já está branca a seara, são poucos os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara que levante trabalhadores. São poucos. O que é a parábola que na época de Jesus já estava dizendo? É porque Jesus está chamando todos da igreja, mas nem todos estão respondendo. Nesta manhã Jesus está chamando, puxando a nossa orelha mesmo. Sabe por quê? Porque é hora de despertar toda a igreja. É hora de despertar toda a igreja. Pastor, aqui está bom demais. Lembram da transfiguração? Vocês lembram da transfiguração? Se não lembram, eu vou fazer lembrar. Ali estava Pedro, João, Tiago, os mais íntimos de Jesus. Jesus foi para transfigurar, para mostrar o que é a transfiguração, a glória. Foi para orar, mas ali ele brilhava o seu corpo para mostrar para os seus discípulos a glória da sua divindade, ele como Deus. E ali teve duas visões, teve a visão de Moisés e teve a visão de Elias. Ali não é uma encarnação, não é espiritismo como os espíritas estão mostrando, mas ali é para nós entendermos. Moisés significa lei, Elias os profetas. E por que desapareceu Moisés e Elias daquela visão que eles estavam vendo ao lado de Jesus? Porque a lei já passou, os profetas já passaram, se cumpriu em Jesus, e só Jesus ficou. Sabe por quê? Porque Jesus é a graça para os homens, é o amor de Deus para a humanidade. Aleluia, louvado seja Deus. Mas neste interim, olha para vocês verem, o negócio estava tão bom, igreja, a glória de Deus estava tão maravilhosa. Já imaginaram? Se Jesus aparecesse aqui e o rosto dele apagasse as luzes aqui, começasse a brilhar mais do que essa lâmpada aqui, todo mundo ia ficar maravilhado. Ia ou não ia? Ia ficar maravilhado com esta visão. E aí sabe o que aconteceu? Eles viraram para o Senhor e falaram: Senhor, não vamos descer daqui não, Jesus. Vamos fazer 3 tendas aqui, Jesus, o negócio aqui está tão maravilhoso. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer outra tenda para Elias, vamos ficar aqui no monte, Jesus, porque a visão e a glória aqui está maravilhosa. Não é isso que Deus tem para nós, irmão. Tá bom aqui dentro ou não tá? Tá maravilhoso os cultos aqui ou não tá? Claro que tá, claro que está maravilhoso. Aqui é um lugar onde você sente paz, aqui é um lugar onde você esquece do problema lá fora. Sabe por quê? Porque a glória de Deus e a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa para a nossa vida. Mas não é só isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós o que eu acabei de dizer a vocês. São poucos os ceifeiros. A seara é grande, a colheita é grande. Agora já imaginou, vou dar um exemplo aqui da área da construção, vamos trazer para cá só para vocês entenderem. Se nós pegarmos aqui 2 carpinteiros da igreja e falar com vocês: olha, aqui tem para vocês 200 apartamentos, mas tem uma coisa, quer pegar os 200? Claro que os carpinteiros aqui vão querer pegar, ficar até doido, né? 200 apartamentos, eu tenho 200 apartamentos para vocês, quer pegar? Vão assinar o contrato? Vão, mas aí tem uma prerrogativa. Prerrogativa é que vocês não podem contratar mais ninguém. Vocês têm 30 dias para fazer 200 apartamentos. Vocês vão ficar doidos, claro que não vão dar conta. Assim, meu irmão, é o que Deus está falando nesta manhã. Sabe por que esta igreja não está cheia nesta manhã? Sabe por que estas cadeiras? Não é só porque o povo está viajando, não é só porque o povo está de férias. Sabe por que estas poucas cadeiras que estão aí, estão faltando pessoas aí? É porque os ceifeiros aqui não entenderam a grandeza da seara. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém, Jesus. É porque os ceifeiros que estão aqui dentro,
Não entenderam a grandeza da seara. Quando você falar seara é grande, Jesus, mas eu quero me levantar como um ceifeiro. Não quero olhar se tem 2 ceifeiros aqui trabalhando. Eu quero me levantar, eu quero me propor, eu quero me colocar de pé e começar a marchar para ganhar almas. Pode ter certeza de uma coisa: até o dia da volta de Jesus, este lugar ficará pequeno para as pessoas que vão estar aqui, porque você está colhendo a seara e trazendo para o Senhor da seara o trigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Terminando este texto aqui, voltou o Senhor. E quando voltou o Senhor, eles estavam com medo daqueles que estavam colocando pressão, com medo daqueles que não estavam aceitando o reino. Há uma dificuldade. Não se preocupe, o Senhor vai te capacitar e te equipar. O Senhor vai te dar unção no meio desta seara adversa lá fora. Se prepare, porque Deus vai usar a sua vida. Aleluia. E aí, querido, quando o Senhor voltou, ele deparou com um que havia multiplicado a mina em 10. Deparou com outro que havia multiplicado a mina em 5. Ele falou: servo bom e fiel, porque no que eu coloquei na tua mão, você foi fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Com o outro de 5 a mesma coisa. E quando chegou com o que tinha uma mina, ele tremeu. E ele só lembrou da questão de ter medo do Senhor. Falou: Senhor, aonde está? Ele pegou, o texto fala que ele pegou o lenço, abriu o lenço com cuidado e retirou a mina que estava, o dinheiro que estava enroladinho no lenço. Está aí dizendo no capítulo de Lucas, enroladinho no lenço, e mostrou para o Senhor, entregou na mão dele. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, diz que aquela pessoa cavou um buraco e colocou o talento dentro do buraco e tampou, e ficou até com medo. Da mesma maneira que um colocou dentro do lenço tampando, com medo, o outro cavou o buraco e colocou dentro do buraco e tampou. Por quê? Porque ele só pensou no lado de ter medo e não temor de Deus para executar. Existe uma diferença, escuta isso, entre ter medo de Deus e ter temor de Deus. Ter medo, querido, te paralisa. Ter medo te coloca na inércia. Quando você tem medo de uma coisa, você não arrepia. Quando você tem medo, você não esfria. Você não tem ação. Não é verdade? Quando você está com medo de uma coisa, você vai passar pela cirurgia amanhã, você fica sem reação, você fica com medo. Eles tiveram medo e não temor. Temor, a Bíblia fala em Provérbios que o temor ao Senhor, temor que você tem de Deus, é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque temor no original e no dicionário nos mostra significado de, sabe o que? Respeito. Temor não coloca nós na inércia. Temor não te coloca na paradeira. Temor não te coloca com medo, porque o medo te traz a neutralidade das tuas ações. Mas o temor não. Eu tenho respeito por Deus, porque eu respeito Deus. Ele é meu Senhor. Eu vou cumprir as ordens. Eu vou por todo mundo pregar o Evangelho. Eu tenho temor de Deus e a ordem dele para mim é: vá por todo mundo, prega o Evangelho. E aí, porque você respeita Deus, você vai obedecer. Quem está entendendo da glória? Aleluia! Aqui diz que eles tiveram medo, e o medo paralisou eles. O medo fez eles enterrarem. O medo fez daquele guardar a sua mina dentro do lenço. E ele falou: Senhor, dizem que o Senhor é um Deus cruel, e quando o Senhor chega para cobrar alguma coisa, o Senhor ajunta, sopra, o Senhor faz um reboliço, o Senhor faz um movimento, e aí o Senhor toma, o Senhor vinga, o Senhor cobra. Aí o Senhor virou para ele e falou: você foi negligente, você foi mal, tira dele aqui, dá para o que tem 10. Diz a palavra que vieram e perguntou: mas vai dar para o que tem 10? Vai dar para o que tem 10, porque sabe que se der para o que tem 10, para o que tem 5, o que tem 2 e fez 4, o que multiplicou, o que não ficou parado, o que teve temor, e ele executou, e ele cumpriu o chamado obediente. Vai saber que se colocar na mão dele, ele não vai ficar parado, não vai ficar inerte. Pega este servo e retira. Lá em Lucas, lá em Mateus está dizendo: e lança ele nas trevas, aonde vai haver fogo e vai haver ranger de dentes. Isso não mostra a inutilidade, que Deus não tem prazer naqueles que têm medo, daqueles que não fazem nada com talento. Agora você pode perguntar: pastor, talento o que é? É falar em mistério? Não.
Talento é a autoridade que Deus te deu quando você aceitou Jesus e te deu autoridade para você ir e pregar o Evangelho. A autoridade está aqui, o talento está aqui, é conhecer a Bíblia, é se equipar da palavra, é ter a sabedoria da palavra, e com certeza Deus irá levar você a executar a multiplicação destes talentos que Ele te deu. Está entendendo? Está entendendo? Quem está entendendo aí? Vai dando glória, amém? Aleluia! Terminando a minha mensagem nesta manhã, vamos voltar aqui para o livro de Jonas. Diz a palavra do Senhor que Jonas correu, foi para dentro de um barco, e lá no barco, irmão, se levantou um vendaval, uma tempestade, um maremoto, e diz que a tempestade queria acabar com o barco. Começaram a lançar sortes, a pesquisar: é o teu Deus, um ao outro, dizendo: não é meu Deus, não estou fazendo nada errado. E aí caiu a sorte de ninguém estava lá dentro do basement daquele navio. Jonas estava lá deitado, tranquilinho. Assim tem muitos dentro das igrejas aí, estão aí sentados: já aceitei Jesus, já me batizei, já me tornei membro, sou dizimista, sou ofertante, sou assíduo nos cultos, faço a minha parte, eu vou ficar aqui tranquilo, não preciso de fazer mais nada. Está igual o Jonas, está dormindo, está parado, está inerte. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te usar, Deus quer que você chegue no final do ano e fale: Senhor, olha aqui, ó Senhor, não é muito, mas é uma alma. E a palavra fala que uma alma, ela tem valor do mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É uma alma, pastor, mas ela vale mais que o mundo inteiro. E é você que tem que ganhar esta alma. Não tem número. É ganhar almas. É ter a consciência da tua obra aqui nesta terra. Temos que executar. Temos que fazer. Está lá Jonas dormindo, tranquilo. O mundo está acabando lá fora. Mas sabe por que o mundo está acabando? Não é porque o barco é um barco ruim. Não é porque o capitão não sabe navegar. É porque tem um rebelde lá dentro do basement. Sabe o que aconteceu? Resumindo tudo, descobriram: quem é tu? Sou hebreu, filho de Deus, chamado para uma obra. Me lança. Ainda tiveram medo de lançar ele, mas quando o negócio estava pegando mesmo, pegaram Jonas e lançaram para dentro do mar. Acabou a tempestade sobre o barco. Veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E diz que lá ele ficou 3 dias e 3 noites dentro das entranhas do peixe. Não venha me perguntar. Pergunte para Deus como que foi. Eu sei de uma coisa: morrer ele não morreu. Aonde tinha oxigênio, Deus providenciou oxigênio dentro da entranha do peixe. Deus é Deus de milagre, meu irmão. Se me falasse que um piau engoliu Jonas, eu iria acreditar, aleluia. Porque Deus faz aquilo que Ele quer. Lá dentro do grande peixe, Jonas não morreu. Ficou 3 dias e 3 noites sem ver a claridade, até entender o seu chamado. Quando ele entendeu lá, a primeira coisa que Jonas fez foi entender, reconhecer quem era Deus e falar com Deus: Senhor, eu estou nos alicerces dos montes, eu estou nos limiares das terras. Lá no mais profundo estava o peixe, irmão. Lá no lugar onde não existe nenhum submarino por causa da pressão da água e da atmosfera sobre a terra. Por que você está de pé? Porque tem uma pressão atmosférica que te puxa para baixo. Nem o submarino mais profundo poderia ir aonde estava o peixe com Jonas dentro dele. Lê depois a oração de Jonas. Mas lá Deus levou ele para ele reconhecer que ele precisava fazer uma obra. Nesta manhã Deus está dizendo: você precisa de se levantar. Sabe por quê? Porque quando você faz a obra de Deus, vem uma alegria dentro de você. Quando você obedece a Deus, vem uma satisfação dentro de você. Você vai ver que a melhor coisa que você vai sentir é quando você prega e tem resultado de almas se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia.
E aí, queridos, capítulo 3, 2 minutos eu termino. Veio então Jonas, olha o versículo 1, leia aí comigo. Veio a palavra do Senhor segundo a voz de Jonas, segunda vez a Jonas, e disse: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te dou. Levantou-se Jonas e ele foi de novo para a cidade de Tarsis. Foi para o porto de Jope? Não, porque o peixe veio com ele. Ele orou das entranhas do peixe e Deus perdoou a ele. Deus viu que realmente tinha sinceridade. Passou, olha o que fez, ó. Saiu daqui, Tarsis está lá perto, ali perto da Itália. Saiu daqui, ó, passou lá embaixo no continente, entrou aqui no Golfo do Pérsico, onde estão os países árabes, e chegou lá perto, aonde estava ali perto da Babilônia, em Nínive, e jogou ele na praia. Ele ainda tinha que andar até a cidade. E quando chegou na cidade, ele entendendo, ele se levantou e foi. Ele ficou 3 dias anunciando, 3 dias proclamando. E diz a palavra, antes de falar do versículo 5, que os ninivitas creram. Antes de acontecer a crença dos ninivitas se renderem ao Senhor, diz a palavra de Deus, escuta isso, que quando chegou aos ouvidos do rei de Nínive, sabe o que ele fez? Realmente, essa palavra é dura demais, essa palavra é poderosa. O que esse homem está pregando é a verdade do Deus dos céus, do Deus que está nos chamando a atenção. Vamos nos converter. Pega boi, pega ovelha, pega animal, pega criança, pega jovem, pega adulto, pega velho, pega todos os principados, pega todos os governantes. Jejum nesse povo, vista de pano de saco, põe para jejuar. Já viu animal jejuar, irmão? Sem tomar água e comer capim? Os animais de Nínive jejuaram. Os animais de Nínive se prostraram também com toda a população. E disse o rei, ele mandou um decreto falando: vamos nos humilhar. Talvez Deus tenha misericórdia de nós. Talvez esse decreto, Deus tenha misericórdia da nossa vida e venha olhar para nós. E ali está usando uma chamada antropopatia, o sentimento de Deus, que é o sentimento humano. Mas lá não está dizendo, presta atenção no original, lá não fala que Deus se arrepende, que Deus entristece, porque Deus não tem sentimento humano. Deus tem sentimento humano? Não. A Bíblia está escrita segundo o sentimento e as formas humanas para nós podermos entender. Quem está entendendo isso, que já estudou, sabe disso, amém? Então a Bíblia mostra que aí o rei falou assim: talvez Deus se arrependa. Não é porque Deus vai arrepender de um decreto dele, não, mas Deus, ele tem os seus desígnios, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, e dentro do amor de Deus, ele pode decretar uma condenação, mas por causa da atitude humana, ele pode reverter aquilo e demonstrar a sua misericórdia. Foi isso que aconteceu, todo mundo jejuando, o rei falando: olha, talvez Deus venha ter misericórdia de nós, porque essa condenação de matar todo mundo é muito dura para nós. Põe animal para jejuar, põe criança para jejuar, ninguém bebe, ninguém come. Sabe o que aconteceu? Olha aí o versículo: os ninivitas creram em Deus, Deus mudou a sentença. Agora preste atenção numa coisa: há uma grande tendência em nós, povo de Deus, de nós olharmos para uma pessoa e de nós não olharmos para dentro de nós mesmos e acharmos que a nossa justiça pode condenar as pessoas. Nós somos muito falhos, irmãos. A gente olha para um irmão, talvez ele cometendo coisas que nós não estamos cometendo, mas podemos cometer outras que eles não cometem, e achando que a nossa justiça é maior do que a dele, que nós somos mais santarrão do que as pessoas. Vamos parar de julgar as pessoas, porque hoje aquela pessoa pode estar cometendo aquilo, mas Deus está tocando naquele coração e ela pode mudar, e Deus vai fazer ela mudar e perdoar ela e fazer dela uma bênção, salvo para louvor da glória do Senhor. Então quem condena não somos nós, a igreja. Quem condena é Deus, mas quem também perdoa é Deus. Aleluia! Quem perdoa é Deus, quem muda é Deus. Deus mudou. Vale um amém da igreja? Vale um glória da igreja? E eu termino aqui dizendo uma coisa: toma muito cuidado, que nós podemos estar vivendo a síndrome de Jonas. Que é isso, pastor?
Se você não guardou nada dessa mensagem, vai guardar isso. Capítulo 4. Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado, irmão? Porque dentro da mentalidade de Jonas era: olha, Deus me fez ficar dentro de um peixe, quase me matou no mar. Agora eu estou sendo obediente a Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Quando eu chegar lá e pregar, a única coisa que Deus vai fazer, porque eu estou obedecendo, Deus vai matar todo mundo. Deus vai exterminar Nínive. Mas ele não sabia que Deus é compassivo, que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus muda para o benefício do homem seus desígnios, aleluia, que Deus ainda perdoa, que Deus ainda tira a condenação dele e faz de uma nação toda salva para louvor da sua glória, aleluia. É isso que Deus faz. Ele desgostou porque achou: vou chegar, vou pregar, e quando eu terminar de pregar, vai descer fogo do céu, ou Deus vai mandar uma praga e vai matar todo mundo. Diz que ele colocou uma tenda lá em cima no monte, que dava vista para todo Nínive. Assentou numa cadeirinha e ficou esperando Deus acabar com Nínive. Mas não acabou, Deus não acabou com Nínive. Ali ele dormiu, ali ele passou dias, o sol muito escaldante, até que, preste atenção, nasceu um pé de abóbora. Subiu sobre ele quando ele estava dormindo na noite. E ele ficou tão alegre, porque o sol tão grande, meu querido e amado irmão, ele falou: aqui eu vou estar na sombra da boboreira e Deus vai matar todo mundo. Olha que Deus bom. Deus é tão bom que fez nascer uma boboreira para me esconder do sol escaldante. E Deus é tão bom porque eu sou o próprio profeta, eu estou obedecendo. A boboreira vai me guardar e eu vou só ver o povo perecer. Da mesma maneira, Deus pegou um besouro e mandou lá para comer a boboreira. Deus falou assim: seu infeliz, eu vou matar essa boboreira para você entender como que eu posso fazer tudo, eu posso mudar tudo. Foi lá, matou a boboreira, e ele ainda continuou com a sua dureza de coração. E eu termino aqui. E aí Deus vai perguntar para ele. Quando ele vê Deus perdoando, nada acontecendo, ele se entristecendo, ele ficando na mesma síndrome de Lúcifer, que quer o seu mal, que quer o meu mal. A única coisa que o diabo quer ver é a tua família que não está servindo a Deus indo para o inferno. Mas Deus nesta manhã está dizendo: eu vou te usar para salvar a tua família. Eu vou te usar para salvar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque a última palavra e a última ação é minha. Aleluia, louvado seja Deus. Deus pergunta para ele, escuta aí se eu termino a minha mensagem. Disse o Senhor, versículo 10: tiveste compaixão da boboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Ele não fez crescer nem pôs água na boboreira. Numa noite ela nasceu e numa noite ela pereceu. Agora Deus pergunta para ele: mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não sabiam o que é a misericórdia de Deus, o que é a condenação de Deus. Deus foi preciso mandar o profeta para falar para eles e discernirem que eles precisavam mudar de vida. E aí o Senhor falou: e também muito gado. Agora Deus pergunta, e está perguntando para nós nesta manhã, para nos chamar a atenção, para nós nos levantarmos e fazermos a obra. Não hei de eu ter compaixão desta grande cidade? Deus está perguntando nesta manhã. Não há de eu ter compaixão por esta alma que você já acha que está perdida? Será que a misericórdia de Deus acabou, igreja? Será que o amor de Deus por aquela pessoa que você já pregou, falou assim: Deus, agora não prego mais, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. Jesus, eu já preguei tanto, Jesus, eu já fiz campanha de oração, Jesus, eu já fiz jejum. Parece que quanto mais eu faço jejum, mais entra no mundo das drogas, da prostituição, da bebida, da mentira, de uma vida longe. Senhor, já não vou fazer mais nada, meu Deus. Deus está dizendo: eu não hei de ter compaixão por esta alma que você já abandonou ela. Nesta manhã Deus está
está dizendo: escute o chamado do Senhor, se levante, porque o chamado de Deus é para todos. E entenda, o resultado daquilo que você fizer vão ser almas se rendendo aos pés de Jesus. Agora, se você não cumprir o chamado de Deus, algo na sua vida vai ficar incompleto, algo na sua vida vai ficar faltoso. Se levanta, meu irmão, não tenha medo, aleluia, daquilo que chega na tua mão, que é a dracma, do talento, o dinheiro. Não tenha medo. Segunda parábola, não tenha medo, multiplique, faça isso acontecer, porque quando o Senhor voltar, Ele vai falar com você: meu servo, minha serva, tu foi fiel no pouco, coloquei talento na tua vida. Talvez eu não tinha um chamado de pastor, não tinha um chamado de missionário lá no campo, não tinha um chamado de apóstolo, não tinha um chamado para tocar, não tinha um chamado para cantar no louvor, nem para ensinar, mas eu tinha um chamado para você ganhar o teu vizinho que está lá no teu trabalho, a pessoa que estava com você ao seu lado. Eu vou te usar, aleluia. É este o teu chamado, cumpra o teu chamado. E aí Deus vai dizer a você: servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Venha para receber a recompensa do Senhor seu Deus. Vale um glória e uma aleluia da igreja. Aleluia, 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 aleluia. Queridos e amados irmãos, eu tenho uma coisa para dizer a vocês nesta manhã. Eu, quando estava preparando esta mensagem, eu perguntei para o Senhor: meu Deus, me fala alguma coisa da Igreja Batista Ebenezer. Eu estou dizendo aqui com muito temor e tremor diante de vocês nesta manhã. Deus colocou algo no meu coração. Fazer missão fora é muito bom. Fazer missão lá no estado de New Jersey é muito bom. Fazer missão lá no Brasil, você que tem documento, é bom. Pastor, eu paguei uma passagem, vou lá na África. Vá mesmo, irmão. Vai em Rondônia, vai em Mato Grosso, vai aonde você, com papel, Deus vai te dar condição de ir. Mas Deus falou no meu coração: o meu povo, não é só essa igreja, mas eu pedi uma palavra para essa igreja. O meu povo acha que fazer missão é só lá fora, e a casa deles, que eles precisam fazer missão, estão falhos com a casa dele. Talvez dentro da tua casa o teu marido ainda não aceitou Jesus, porque você não está entendendo que a primeira missão é dentro da tua casa. Talvez você está entendendo e perdeu a visão. Eu vou mandar uma oferta, vamos pôr uma oferta aqui porque a igreja contribui. Põe mesmo a oferta, mas faça por onde o teu chamado se cumpra. Ganha o teu filho para Jesus, ganha a tua filha para Jesus, ganha teu remédio para Jesus, porque a primeira missão é dentro da nossa casa. E aí a gente está igual o homem servo que pegou o talento e ó, guardou o talento. Pegou o talento, cavou um buraco e ó, colocou dentro do buraco. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Você quer que a tua família vá para o inferno ou vá para o céu? Desperta, igreja. Desperta com o teu chamado, igreja. Ganha o teu filho, a tua filha para Jesus. Ganha a tua esposa, o teu esposo para Jesus. Nesta manhã eu gostaria, se você realmente quer ser um verdadeiro missionário e ganhar a tua família, sai correndo e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sai correndo do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. A tua família foi ganha toda a família toda para Jesus. Pastor, minha família toda é evangélica, minha família toda serve a Jesus. Mas tem alguém que você precisa ganhar. Vem aqui na frente, porque Deus vai te capacitar quando você responde a oração do altar. Tem aqui pessoas que querem ser missionária, tem pessoas que querem cumprir o chamado, tem pessoas que querem ser usada como Jonas, aleluia, para ganhar Nínive, para ganhar Boston, para ganhar a sua casa. Punha-se de joelho aí na frente, coloque-se de joelho e fala: Jesus, me perdoa, porque a minha casa precisa ser ganha. Senhor, eu preciso me despertar para cumprir o meu chamado. Nesta manhã Deus está falando com você como falou com Jonas. Nesta manhã Deus tem uma missão específica para você. Nesta manhã, o porquê Deus está te falando: porque a tua casa está rebelde, porque a tua casa está longe de mim, porque a tua casa precisa de mim.
E aí Deus vai fazer você levantar deste joelho depois que o pastor Sandro orar por você. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um amor tão grande no teu coração pela tua casa, e você vai pregar para esta pessoa mais uma vez, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Quer ser missionário? A tua casa é o primeiro campo missionário. E Deus está dizendo para esta igreja: meu filho, minha filha, grande é a seara. Deus está falando é da tua casa, não é lá de fora. Grande é a seara que é a tua casa, já está madura, mas são poucos os ceifeiros. Nestes poucos você precisa se levantar nesta manhã para ganhar a tua casa. Como que estão os teus filhos? Teus filhos estão todos cheios do Espírito Santo na igreja? Como que está o teu esposo, a tua esposa? Eles estão cheios do Espírito Santo, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, ou está ao contrário? Preste atenção, não quero julgar ninguém de vocês, mas vocês que estão respondendo ao altar, escuta bem: Deus vai levantar missionários nesta manhã, nesta igreja. Pastor Aguinaldo, pastor Elaine, e o Deus eterno conta com vocês, conta com vocês. Será que nesta manhã você pode dizer, respondendo para Deus com toda a sinceridade: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia.